Vamos falar agora sobre a taxa Selic e se ela impacta realmente no nosso dia a dia. E para isso eu estou aqui com o especialista em negócios, Leandro Klug, da ViaCred, que vai conversar com a gente sobre esse tema tão importante. Obrigado, Leandro, pela participação. Bom dia, eu que agradeço, Jorge. Obrigado aos ouvintes da Rádio Itaberá. Muito bom estar novamente aqui conversando com vocês. Acho que a gente pode começar falando para algumas pessoas que não entendem o que é isso que se fala tanto, a taxa Selic, né? E como ela pode impactar, se é que pode, no nosso bolso. Exatamente, Jorge. Ela tem um impacto muito grande. A taxa Selic, ela é a taxa básica da economia. O Banco Central, nosso Banco Central, utiliza essa taxa para poder controlar a inflação. E a gente sabe que houve uma inflação muito elevada depois da pandemia, não só no Brasil, mas também no mundo todo. Estados Unidos, os países da Europa tiveram muita inflação pós-pandemia e os bancos centrais de lá também tiveram que aumentar sua taxa básica de juros para poder conter essa inflação. E no Brasil não foi diferente, né? A inflação agora ela está mais controlada, mas o Banco Central utiliza essa taxa principalmente para poder conter essa inflação. E é muito importante entender que ela impacta diretamente nós brasileiros, porque, como o próprio nome já diz, ela é a taxa básica, ela é a referência para poder pegar empréstimos, financiamentos, para poder fazer investimentos, aplicações. E até aquele cidadão que dizia assim, poxa, mas eu não tenho empréstimo e não tenho aplicação nesse momento. Mas ele também está sendo impactado de certa forma pela taxa, porque ele consome, ele vai no mercado, ele vai nas lojas, nas empresas, ele consome produtos e serviços que são impactados por essa taxa, porque a maioria das empresas precisa de empréstimo, financiamento para capital de giro, para comprar estoque. Então, ela influencia de fato na vida de todos nós. E isso é repassado aos produtos que a gente adquire, serviços que a gente contrata. Exatamente, isso mesmo. O reflexo ele é direto, né? Porque se o custo está mais alto do dinheiro para a empresa, ela vai ter que repassar isso no preço dos seus produtos, dos seus serviços. Agora, como é que a Selic impacta na inflação? Que efeito é essa que aumentar ou diminuir os juros mexe com a inflação? Como é que funciona esse mecanismo para que a gente possa entender melhor? Porque quando o Banco Central aumenta a taxa, e como eu falei, ela vai refletir nos empréstimos, nos financiamentos, vai tirar um pouco de estímulo, vai ficar menos viável para você poder pegar um empréstimo, financiar um carro, financiar uma casa, fazer uma viagem através... Controla o consumo, no caso? Controla exatamente o consumo. Então, se o consumo está diminuindo porque a taxa está muito elevada, isso força as empresas a diminuir o preço dos seus produtos e dos seus serviços. Ou seja, eu vou diminuindo a inflação. É aquele controle da procura. Eu aumento o preço porque um determinado produto tem muita procura ou diminuo o preço porque não há procura daquele determinado produto. Isso mesmo. E a Selic consegue, de alguma maneira, mexer nesse mecanismo aí. Exatamente. Aumentando ou diminuindo o juros. Ele vai utilizando essa uma taxa balança, para controlar. Para controlar essa balança. Agora eu vou querer estimular um pouco a economia, aumentar o consumo, então eu diminuo a taxa para poder ficar mais atrativo. Na semana passada, o Banco Central anunciou uma redução, 0,5 ponto percentual na taxa. E o mercado financeiro acredita que isso deve ser uma sequência daqui para frente, 0,5 ponto, 0,25, deve ter uma continuidade disso. O que isso significa, Leandro? Isso mesmo, Jorge. A taxa estava já num patamar bem elevado há muitos meses, né? Há mais de um ano, na verdade, que ela se manteve nesse patamar, diminuindo esse 0,5 ponto percentual, né, de 13,75% ao ano para 13,25% ao ano. O Banco Central ele viu espaço, né, como a inflação já está mais controlada, ele viu espaço para começar o ciclo de baixa da taxa. Então agora ela tende a diminuir, inclusive na ata do Copom aí, que saiu essa semana, ele ressaltou
que eles provavelmente já vão diminuir na próxima reunião, depois de 45 dias da última, diminuir em 0,5 ponto percentual e assim por diante. Mas, claro, eles vão ficar de olho nos indicadores econômicos. Eles vão ver como é que está o índice a economia, se ela está muito aquecida, se a inflação está começando a subir ou não. E eles mas a tendência agora é que haja realmente, que começou o ciclo de queda. Até onde vai, se eles vão dar uma freada, se eles vão aumentar um pouquinho o ponto percentual ali de diminuir ou vão aumentar e diminuir, isso o Banco Central vai ajustando conforme os indicadores econômicos vão se apresentando. E para quem tem investimento, vamos falar os mais populares, poupança, renda fixa, qual é o impacto da Selic nesses investimentos? A taxa alta é melhor, a taxa baixa muda muita coisa? Então, a gente comentou agora que a taxa está muito atrativa, né, para poder girar a economia, né, através dos empréstimos e dos financiamentos. Mas ela está muito atrativa para quem investe, para quem poupa também. E além da taxa estar atrativa para esses investidores, poupadores, você pode melhorar a tua carteira de investimentos, as tuas opções ali de investimentos que você tem, como, por exemplo, vou citar, fazendo uma aplicação, um investimento num produto pré-fixado, que, como o próprio nome já diz, né, ele pré-fixa a taxa. Então, naquele momento em que você estiver fazendo o investimento, você já vai saber, você já vai garantir aquela taxa atrativa. A outra vantagem é de que você já vai saber lá no final, lá na frente, quanto que você vai ganhar exatamente de rendimento, de juros, conforme o prazo que você escolheu. Por exemplo, se eu escolhi esse investimento para ficar 6 meses rendendo juros, 1 ano, então lá na frente eu já vou saber porque eu já escolhi o produto pré-fixado. E além disso, tem outros produtos que também são atrativos. Vou citar um aqui que é muito comum, o IPCA+, onde ele rentabiliza a inflação, ele te entrega a inflação e mais uma taxa fixa. Ou seja, fazendo esse tipo de investimento, eu garanto o poder de compra, porque a instituição vai me pagar a inflação, vou recuperar o poder de compra, né? Tudo aquilo que subiu de preço no mercado, eu vou recuperar com os rendimentos e vou ganhar um adicional, que é uma taxa fixa, que vai garantir uma rentabilidade positiva. Isso quer dizer que a gente pode apostar numa retomada de crédito? Exatamente. Agora, com esse cenário com uma expectativa melhor, se apresentando com uma expectativa melhor, a tendência é que as pessoas físicas e também as empresas, as pessoas jurídicas, comecem a realizar novos projetos, inclusive retomando aqueles projetos que estavam parados em stand-by, dentro da gaveta, né, que o pessoal tinha pisado no freio aí. Agora a tendência é que isso volte a acontecer, e eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa física, pai de família, ele pode trocar aquele carro que ele gostaria de trocar, que já estava precisando, trocar ou comprar de casa, fazer uma reforma, fazer aquela viagem ou um evento como um casamento, uma formatura. E o microempresário ou empresário de pequeno, médio e grande porte, da mesma forma. Ele vai poder contrair um empréstimo mais atrativo para poder pegar capital de giro, comprar o estoque, aumentar a empresa, reformar, abrir uma filial, contratar mais empregados. Ou seja, perceba que a gente tem uma cadeia, um efeito dominó positivo. Uma coisa vai puxando a outra. Se a empresa consegue crédito mais atrativo, ela contrata mais, vai ter mais pessoas empregadas, recebendo salário, que elas vão conseguir comprar com esse salário na loja do Zezinho, da Maria. Então, tudo isso vai refletindo em um efeito positivo para a economia como um todo. Gera um círculo virtuoso aí e fica interessante para as pessoas físicas e para as empresas. E é importante ressaltar também que, se eu tenho de um lado da balança, a gente está falando aqui de tomar crédito mais atrativo a partir de agora, do outro lado eu tenho que ter na balança também meus investimentos. Ao mesmo tempo, eu tenho que ter minha reserva de emergência, minha poupança ali, por exemplo, para poder utilizá-la no caso de um imprevisto. O nome já diz, né? Reserva de emergência, que todos nós estamos sujeitos. Eu tenho que ter a minha reserva essa de curto prazo, prazo moderado ali, 1 ano, 2 anos,
que vai servir para eu fazer aquela viagem que eu estou pretendendo, já estou percebendo que eu preciso trocar de carro. Então, essa reserva de médio prazo serve para isso, para aquilo que eu já estou planejando fazer, comprar, trocar. E também, muito importante, a reserva de longo prazo, aquela que vai contribuir para a tua aposentadoria, por exemplo. Sabemos que hoje não dá para contar com a Previdência Social. O INSS, ele vem apresentando resultados deficitários e a tendência é que isso só aumente. Então, não dá para depender do INSS, não contar com essa aposentadoria e você fazer a sua própria aposentadoria. Seja através de uma previdência privada, investindo em cotas capital. Então, perceba, Jorge, eu falei aqui de um lado da balança e do outro. Eu gosto até de citar hoje, que é o referência número 1 em educação financeira no Brasil, Gustavo Cerbasi. Ele fala que você pegar um empréstimo, você tem que ter seus investimentos, reserva de emergência e tudo mais, mas você pegar um crédito controlado, planejado, de forma consciente, ele pode ser muito saudável. Inclusive, eu gosto de fazer uma analogia com uma receita de bolo. Quando eu era criança, eu não entendia por que a minha mãe botava açúcar e sal nos ingredientes para fazer uma receita de bolo. Como é que vai? Hoje eu sei, hoje eu entendo. Nas finanças é da mesma forma. Você pode e deve ter aquele empréstimo consciente, controlado, que vai contribuir para alavancar o teu patrimônio, você adquirir de forma mais fácil, porque você vai ter que ter aquela disciplina de guardar aquele valor. Então, a tendência é que você consiga adquirir mais fácil. Inclusive, trazendo casos reais, lá na ViaCred, na cooperativa, a gente tem muitos cooperados que já estão com muitos anos de conta, 10, 20, 30 anos de conta, e o depoimento deles é muito interessante. Eles falam que a vida deles foi pegando esses empréstimos e com isso conseguindo comprar o terreno, construindo a casa, comprando uma casa na praia, comprando carro, trocando de carro, e eles falam que foi muito, para eles, foi muito interessante pegar um empréstimo atrás do outro para poder alavancar o patrimônio. E eles mesmos falam que se eu não tivesse feito, eu acho que eu não conseguiria guardar. Ou se eu tivesse conseguido, seria metade do que eu tenho hoje. Então, muito importante equilibrar esses dois lados da balança. Tanto de um lado o crédito, quanto do outro os meus investimentos. Leandro Klug é especialista em negócios da ViaCred, está falando com a gente sobre a taxa Selic. Leandro, uma das coisas que muita gente questiona é que a Selic em alta, a Selic em baixa, mas se eu for fazer um financiamento não muda nada. Parece que o juro é o mesmo, é um absurdo, é muito alto. É difícil da gente notar uma diferença em longos financiamentos? Geralmente, financiamentos mais longos, eles têm uma taxa de juros um pouco mais atrativa. Um exemplo clássico seria o financiamento do imóvel. Então, às vezes, muita gente gosta de sair do aluguel, financiar o seu imóvel, porque ao invés de pagar o aluguel, vai pagar o financiamento do imóvel e pagar uma taxa atrativa. Financiamentos mais curtos tendem a ter taxas um pouco maiores. Porém, é importante você pesquisar. Porque agora, com o cenário ficando cada vez mais atrativo, a tendência é que essas parcelas, o resultado final ali da parcela, vá diminuindo. E que seja diminuindo R$50, R$100, daqui a alguns meses diminui R$200 na parcela. Isso, se você multiplicar pelo total de parcela, por exemplo, 48 vezes, um financiamento de 4 anos, isso lá na frente dá uma boa diferença. Então, se a gente fizer o cálculo, a gente vai perceber sim que faz diferença. A questão é conseguir enxergar isso, Exatamente. A questão da educação financeira, acho que a gente tem que evoluir um pouquinho mais também nessa questão da educação financeira. Legal. Buscar mais orientações sobre isso também, para poder ser mais assertivo nos negócios. Perfeito, Jorge. Educação financeira é algo que a gente precisa, o brasileiro principalmente, precisa estar constantemente se atualizando, falando disso, buscando mais informação, compartilhando, pegando dicas. Não é um conhecimento acabado. Você tem que estar diariamente, constantemente aperfeiçoando a forma com que você lida com o seu dinheiro. O orçamento familiar, o orçamento daquele microempresário, o orçamento daquela empresa maior, ele vai ter um reflexo mais do que a gente pensa em todas as áreas da nossa vida. Imagina, se eu não tenho um controle bom das minhas finanças, eu vou ficar mais ansioso, mais estressado, eu vou dormir pior,
O relacionamento entre o casal vai ficar pior, o relacionamento dentro da família. A pessoa que não está conseguindo ter clareza sobre as suas finanças, ela vai trabalhar mais estressada, mais desmotivada. O microempresário ou o empresário maior, ele vai tomar decisões, como você disse, não tão assertivas, porque ele vai estar com aquela pressão. Poxa, eu fiz só dívidas e eu não cuidei da minha reserva de emergência e da minha reserva de médio e longo prazo. Né? Então, isso faz com que cria patologias, inclusive. Né? As pessoas ficam doentes e estragam relacionamentos e piora a qualidade de vida. Ao passo que o contrário... você vai, ao contrário, se você tem um domínio das suas finanças, tem que começar do zero, né? Todo mundo começa do zero, conhecendo. Mas eu não conheço, eu não estudei. Não importa. Isso, você não precisa ter um grau de instrução, ter feito faculdade para poder controlar suas finanças. Todo mundo consegue, basta um pouco de interesse e disciplina para poder ir atrás desse assunto. E aí você vai refletir em todas as áreas da tua vida positivamente, porque você vai estará mais tranquilo para tomar decisões mais assertivas. E se me permite, Jorge, falando em educação financeira, muitos cooperados lá da ViaCred e muitas pessoas da comunidade não sabem, mas a cooperativa oferece várias ações, vários projetos, várias ferramentas que contribuem para a educação financeira. Primeiro, explicando, a cooperativa ela se baseia nos 7 princípios do cooperativismo. E o 5º princípio é educação, formação e informação. A gente considera fundamental esse princípio. Então, ela, com base nesse princípio, ela pratica, por exemplo, o ProGrid. O ProGrid é o programa lá da cooperativa, Programa de Integração e Desenvolvimento de Cooperados e da Comunidade, que são feitas várias ações, diversas ações. Entre elas, cursos e palestras voltados à educação financeira. Nós temos, por exemplo, eu vou citar alguns aqui, orçamento pessoal e familiar, gestão de finanças pessoais, relacionamento com o cliente, técnicas de vendas, cenário econômico, como gerenciar melhor o tempo e a produtividade, noções básicas de contabilidade para micro e pequenas empresas, marketing digital, empreendedorismo digital, o profissional 4.0, enfim, são muitos cursos e palestras que os cooperados e a comunidade têm acesso para poder se aperfeiçoar, para poder melhorar e com isso trazer mais qualidade de vida para si. Obrigado, Leandro, pela tua participação, orientações. Falar de finanças sempre é importante. Legal, é muito importante. Minha dica é que todo mundo comece a voltar os olhares para esse assunto, para que com mais informação, com mais instrução, a gente possa fazer melhores escolhas para que lá na frente a gente consiga colher melhores frutos, né? Obrigado, Jorge. Leandro Klug, especialista em negócios da ViaCred, falou com a gente sobre finanças e principalmente explicando a funcionalidade e funcionamento da taxa Selic.